Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou dar um contexto geral para vocês do que está acontecendo. Bitcoin derretendo hoje, várias criptomoedas derretendo muito no dia de hoje. E eu quero dar um contexto geral, mostrar para vocês o que está acontecendo na macroeconomia, o porquê desse medo extremo do mercado, o porquê dessas quedas, para vocês entenderem exatamente como está acontecendo, o que está acontecendo na macroeconomia no geral, no mercado financeiro, na economia global, tá? Então, o tema do vídeo hoje é o Fed voando às cegas e a gente vai entender agora por que isso está acontecendo. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que vai ficar claro para você e você vai conseguir tomar uma melhor decisão neste exato momento do mercado. Tá? Antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para você receber os próximos conteúdos. Pode ficar à vontade na seção dos comentários, quero saber também a sua opinião e o que vocês estão olhando, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o contexto atual, tá? O que está acontecendo no mercado, qual é o contexto, por que desse medo extremo, enfim, vamos lá. Primeiro ponto é o shutdown. Se você não sabe, o governo dos Estados Unidos está fechado, está paralisado. Então, muitas áreas do governo está paralisada, está sem funcionamento e isso gera um certo problema. Qual que é esse problema? O problema é que a gente fica sem divulgação de dados econômicos, por exemplo, o CPI, que é a inflação, o payroll, que é a taxa de desemprego ou emprego no país, e o PCE. Esses indicadores estão suspensos, a gente não tem essa informação justamente porque o governo está parado. E qual que é a consequência disso, né? A ideia central disso? O mercado perde o termômetro da economia, ou seja, para a gente conseguir decidir para onde que a economia vai andar, se o Fed vai baixar os juros, se a inflação está sendo controlada, para entender como é que está a economia, a gente precisa desses dados e a gente não vai ter alguns desses dados nem de outubro. Eu acho que em novembro teremos o payroll, de outubro e novembro, porém não teremos o CPI. Então isso gera um problema, isso gera uma incerteza no mercado. Então quando a gente não tem nenhum dado, o único dado que a gente tem é a incerteza e isso gera um medo, um pânico no mercado. Por que isso é grave, como eu acabei de falar para vocês, tá? O Fed depende dos dados, o Fed depende do CPI, depende do PCE, depende do payroll para decidir sobre juros. Então, eu mostrei para vocês no vídeo anterior que a gente estava com 67% de chance de corte de juros, se eu não me engano. E agora, a 26 dias da próxima reunião, a gente está um pouquinho aqui, meio a meio. Será que a gente vai cortar mais juros? Será que a gente vai cortar menos juros? Enfim, está aqui a indecisão do mercado, né? Ainda acreditando em um corte de juros, porém essa incerteza, tá? Então vamos voltar aqui. Sem dados, então estamos voando às cegas. Não temos nenhum termômetro para identificar se a economia está melhorando, se está baixando ou se já estamos em recessão, se a gente está com uma recessão batendo na porta. Então isso gera muitas dúvidas e as pessoas começam a ficar com medo, tá? O outro ponto é que a expectativa do mercado era o corte de juros em dezembro e agora sem os dados e sem essas informações, o corte de juros agora é uma dúvida. Será que teremos? Será que o Fed vai cortar o juro ou ele vai segurar mais um pouco até o ano que vem, no começo de janeiro para a próxima reunião ou fevereiro? Não sabemos. Então, saiu a notícia de que o Trump assinou um acordo para que o governo volte a funcionar, para que volte, para que seja dado o fim do shutdown. Então, precisamos aguardar para ver se essas informações que vão ser divulgadas de payroll de outubro e novembro se vão vir com dados bons, de certa forma, para o mercado. Então, a gente ainda não sabe de nada. Então, qual que é a causa e efeito disso? Se temos falta de dados, temos incerteza, como eu falei para vocês. E isso faz o Fed ficar mais conservador. Será que teremos corte? Mais uma questão, tá? O outro ponto é impactos imediatos no mercado tradicional. Então, o que isso impacta nas ações, o que isso impacta na renda fixa americana, o que isso impacta em outras economias no mundo, tá? Primeiro, volatilidade nas treasuries, ou seja, temos mais volatilidade nos juros de longo prazo e juros de curto prazo, tá? Outro ponto é que o dólar pode se fortalecer porque as pessoas estão em busca de mais segurança. Então, as pessoas começam a desfazer, querer ter mais liquidez na sua mão, querer ter mais dólar, caixa. Olha, eu vou vender isso aqui, vou segurar o dólar porque eu não sei o que vai acontecer. E aí isso faz a demanda pelo dólar aumentar e isso faz o dólar se fortalecer no curto prazo. Outro ponto é que setores mais sensíveis a juros, por exemplo, que são os setores de tecnologia, de crescimento, ficam mais vulneráveis. Então, vocês vão ver uma volatilidade ainda maior
em ações de tecnologia, Nvidia e várias outras ações, a gente vai ver uma volatilidade um pouco mais acentuada nesses ativos, tá? Então, o que a gente faz com base nessas informações e nesse cenário? Primeiro ponto, o Fed e mercado estão sem bússolas, ou seja, estamos sem saber para onde vamos. Vai ter corte de juros ou não? Vai ter injeção de liquidez ou não? O que vai acontecer nas próximas semanas? Isso é uma dúvida, é uma incerteza. E isso causa, como eu falei para vocês, muita volatilidade e os investidores tentando se proteger utilizando o ouro e o dólar, segurando um pouco mais a mão antes de se arriscar no mercado de renda variável, vamos dizer assim. O outro ponto é, a ausência de dados é por si só um novo dado, né? O dado que é o da incerteza. Agora, a única coisa que temos é a incerteza. E quem entende de macroeconomia, quem entende como funciona esse jogo, se posiciona antes da maioria, tá? Então, o que eu quero dizer? Quem já entendeu como que esse jogo funciona, e principalmente dado o cenário que a gente está atualmente, mesmo com toda essa turbulência, a gente está, de certa forma, com um cenário otimista, né? A gente pode ter um corte de juros na próxima reunião em dezembro, não sabemos, mas podemos ter. A gente tem um fim do QT, ou seja, o próprio Banco Central americano já disse que a partir de 1º de dezembro teremos o fim do QT, ele vai parar de diminuir o balanço, isso já é uma boa notícia por si só, e podemos ver o início de um quantitative easing, né? Que é um afrouxamento monetário, uma injeção de liquidez, e a gente sabe muito bem o que acontece quando a gente tem uma injeção de liquidez na economia. Então é isso que a gente está com a expectativa de médio e longo prazo. Se você está assustado com o curto prazo, é porque você ainda não entendeu como que esse jogo funciona, tá? Então, dado isso, se você entende como funciona isso aqui, né? Se você entende como que a macroeconomia funciona e você tem um visiático mais de longo prazo, então a incerteza ela é uma oportunidade para quem entende isso, né? Se você entende como que funciona o jogo da liquidez, se você entende que a partir de agora a gente vai ver uma liquidez sendo injetada na economia, você entende que quedas de curto prazo são oportunidades. Ah, Bruno, mas podemos ter começado um bear market. É o momento para a gente aproveitar e comprar Bitcoin mais barato, como historicamente sempre foi. Se você olhar para trás, o Bitcoin sempre vai valer mais em um próximo ciclo, né? Então, antes o topo do ciclo foi 59, 64 mil dólares. Agora a gente está acima de 100 mil dólares, né? E se a gente começar um bear market agora, quanto que vai ser o próximo topo do Bitcoin? 500 mil dólares? 1 milhão de dólares? Não sabemos. Então, a gente entende que quedas de curto prazo são oportunidades para você acumular bons ativos, tá? E dito isso, vamos dar uma olhada no Bitcoin, né? O Bitcoin aqui. Então, como vocês podem ver, o Bitcoin está formando esse padrão, estou aqui no gráfico diário mais uma vez, esse padrão de cunha descendente, tá? E na maioria das vezes, a probabilidade é de que esse padrão rompa para cima para a gente ver continuação de alta, tá? É uma certeza? Não, mas quando a gente fala de mercado financeiro, a gente precisa se posicionar a favor da probabilidade, a favor da tendência. Bruno, como que funciona esse padrão? Essa imagem mostra muito bem como que funciona esse padrão, tá? Então a gente tem aqui um topo, né? E a linha onde marca os topos, né? Onde exatamente bateu ali o preço. E a gente tem uma linha unindo os fundos, tá? Então a altura da cunha descendente, né? Ela tem essa altura aqui. A gente replica essa altura, né? No primeiro rompimento, ela pode romper, retestar aqui na linha vermelha e continuar subindo, tá? Então, esse é o padrão que o Bitcoin está formando. É isso que eu estou vendo, é isso que eu acredito que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, com o preço do Bitcoin. Então, por isso que eu falo que, neste momento, uma queda até os 98, quem sabe voltar para fechar o gap até os 91, seria ótimas regiões de compra, tá? Ótimas regiões para acumular Bitcoin, tá bom? E aqui no gráfico de liquidações, o mapa de liquidações do Bitcoin, a gente viu que o Bitcoin veio buscar essa região aqui, né? Onde tinha bastante liquidez, na região dos 100 mil, e agora aqui na região dos 97. Abaixo disso a gente vê que não tem tanta liquidez, né? A gente não tem tanta liquidez, a gente está com uma liquidez mais concentrada na região dos 107, 108 mil dólares, tá? Então podemos ver o Bitcoin vir buscar essa liquidez aqui nessa região nas próximas semanas, tá? Nos próximos dias. Então, abaixo dessa região aqui de 96, 98, não tem quase nenhuma liquidez para ser buscada, tá? Então, até esse momento, estamos vendo uma liquidação de 250 milhões de dólares
na liquidação de longs, ou seja, pessoas que estavam apostando na alta do mercado foram sendo liquidadas, o mercado voltou, né, andou contra a operação delas e elas foram sendo liquidadas, que é justamente aquela região que eu acabei de mostrar para vocês ali, de liquidez. Né? Então o Bitcoin foi buscar essa liquidez, estopando todo mundo que estava alavancado e apostando na alta do mercado, tá? Então era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Fiquem de olho, vamos ficar de olho, vamos acompanhar o mercado, vamos ver o que vai acontecer depois da reabertura do governo, como que será a divulgação desses dados e como que vai ser a decisão do Fed com base nesses dados, né? E, como eu falei para vocês, o pânico, o medo, ele sempre vem e toma conta, mas as pessoas que entendem como funciona o fluxo da liquidez do mercado sabem que quedas de curto prazo são oportunidades para acumular. Ainda sigo acreditando no mercado de alta, até o momento a minha tese não mudou. Se isso se concretizar, podemos ver um mercado muito bullish nas próximas semanas. Se nada disso se concretizar, estarei aqui para falar para vocês, realmente entramos em bear market, acabou a alta, não teremos rally de fim de ano nem no ano que vem. Mas até o momento, continuo com a minha tese. Beleza? Então era isso, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima e sejam bem-vindos ao futuro.